Hoje é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, que é sobre a minha captação de cliente, como que eu fiz as minhas primeiras captações de cliente. Eu acho que é bem bacana poder compartilhar isso aqui com vocês, para vocês verem que eu tive também um começo, poder dar ideia para vocês aí que estão começando, né? Ou até para quem já está na área também, às vezes, não fiz isso, vou tentar fazer para ver se dá certo e tudo mais. Vamos lá. Eu tive que puxar aqui na memória um pouquinho nos arquivados do Instagram pessoal e tudo mais, para eu ir dando uma relembrada, né? Porque vou fazer 4 anos que eu tô atuando, então é muita coisa já, né, gente? Eu acho. Tudo começou quando eu precisava já fazer a minha cartela de cliente, porque assim, você fica na verdade perdida, né? Você não sabe por onde começar. E eu sempre tive um foco de trabalhar para mim. A vida toda eu trabalhei para as outras pessoas, né, de carteira assinada e tudo mais, sempre fui empregada em outras áreas e eu sempre quis, depois que eu falei, vou ser esteticista, eu quero trabalhar para mim. Então já saí assim, já entrei e continuei com esse foco de eu ser dona do meu próprio negócio. E aí eu já queria ir pegando um pouco de prática, mesmo estudando ainda, para eu não sair, para não demorar mais ainda essa captação de clientes. E assim, uma coisa que eu percebo que me ajudou muito, né, foi eu ter essa facilidade de conversar com câmeras, porque eu tenho um canal desde 2011, o canal no YouTube. Então não é nada pra mim pegar um celular e começar a gravar um vídeo, a falar com a câmera e tudo mais. Eu sempre fui muito tranquila com isso, desapegada, sabe? Despojada nessa questão de falar. Obviamente que eu fui evoluindo aos pouquinhos. Eu era bem engessada pra falar, eu tinha vergonha, às vezes eu gravava e na hora eu postava e depois eu ia lá e apagava, eu também passei por isso e tudo mais. Mas chegou um momento que eu vi que aquilo estava me ajudando em ficar divulgando o meu trabalho, falar e tudo mais no Instagram, né? E aí eu vi que gerava mais engajamento e eu poderia aproximar esse público que gostaria de receber os meus serviços. O Instagram foi uma excelente plataforma de divulgação no meu trabalho, que eu mesma fiz sozinha, né? Eu não tive agência de marketing, não tô falando que é ruim, tô falando que eu não tenho ainda agência de marketing que me orienta, então, enfim. E comigo como que aconteceu? Eu tinha o meu Instagram pessoal, quando em 2017 que eu fui fazer o meu curso de estética, eu já fui e criei o meu Instagram profissional. Então eu tinha 2 Instagrams, um pessoal e um profissional. Até hoje eu divido muito aí, eu mostro um pouco da minha vida pessoal, eu dou uma misturada, né? Comigo dá certo, tem gente que acha que é errado, mas então vai cada um. Então assim, funciona assim pra mim. Assim como eu consigo ter um alcance bacana no meu Instagram, eu consigo ter uma captação muito boa no meu Instagram até hoje, tá funcionando, entendeu? Enfim. E aí, eu com o meu Instagram pessoal, na maioria ali, né, de pessoas que me seguiam, já era da minha cidade. Até porque eu precisaria dessas pessoas para poder vir receber os meus serviços, né? E eu fazia maquiagem. Antes de eu ser esteticista, não é que eu trabalhava com maquiagem, não era só maquiadora, né? Eu tinha o meu emprego e fazia bico fazendo maquiagem, porque eu aprendi no YouTube. Até então, o meu começo aí do YouTube foi com maquiagem. E então eu precisava gerar um pouco de dinheiro antes de eu começar a atuar com a estética, para eu poder comprar as coisas também, né? Porque não teria quem fosse me dar, simplesmente me dar, apesar de, né, meu sogro me ajudou aí no começo, os meus pais não conseguiriam na época, mas enfim, eu teria que andar com as minhas próprias pernas também, né? Eles deram um incentivo e aí eu tenho que ir atrás também. Até porque essa coisa de tudo de mão beijada, a gente não valoriza. O porquê que eu valorizo tudo o que eu compro, tudo o que acontece comigo, porque eu sei o quanto, não só financeiro, aquilo me custou, mas questão emocional também, emocionalmente falando, entendeu? E enfim, então fui maquiadora, né, fazia uns bicos de maquiagens e tudo mais. E eu precisava do público que me seguia, que fosse da minha cidade, para receber o meu serviço de limpeza de pele, de peeling, de massagem e tudo mais. Então, no meu Instagram pessoal, eu divulgava muito a questão da estética lá já. Então, mostrava o meu dia a dia, apesar de eu postar no meu, eu postava nos dois. Eu salvava e o que eu compartilhava num, eu ia e enviava para o outro, tá? Porque eu queria separar também esse Instagram, porque eu sei que uma hora eu ia gostar de postar apenas coisas sobre a profissão, porque eu acho assim um pouco complicado quando você vai ver um Instagram de profissional
E aí tem foto muito pessoal e uma de trabalho. Muito pessoal e uma de trabalho. Sabe, eu acho que não é legal, se funciona aí, ok, beleza, mas pra mim eu não queria isso, apesar do meu Instagram pessoal, tem algumas coisas profissionais, só que é mais coisa pessoal. Enfim, depois vocês dão uma olhadinha lá, vou deixar os dois Instagrams aqui, que é o Lia Amaral Blog e o Estética Lia Amaral. Então, deu ter essa certa visibilidade por eu já ter sido, por eu maquiar algumas pessoas, essas pessoas já me seguiam, né? Então, se eu tenho meu Instagram pessoal e ele era aberto, né? A galera viu que nossa, ela tá fazendo estética e tudo mais. E isso, assim, tem um pouco de bagunça, porque eu morava em Frutal, mudei para Rio Preto e estava cursando estética. Meu namorado, nisso a gente foi junto, né? E nisso ele precisou ir para Ribeirão Preto. Com 6 meses mais ou menos que eu estava lá, ele precisou ir para Ribeirão Preto, que ele arrumou uma vaga de emprego melhor. Eu fiquei em Rio Preto, ele foi para Ribeirão Preto. A gente se via todos os finais de semana, ele ia para Rio Preto ou a gente ia para Frutal, a gente se encontrava em Frutal quando eu ia de ônibus. Às vezes ele passava em Rio Preto e a gente vinha para Frutal. Eu nunca consegui desenvolver atendimento em Rio Preto, eu até que tentei, mas não ia, gente, eu não sei explicar, né? Eu tinha que sair da minha cidade, lá de Rio Preto, para vir atender em Frutal. Por quê? Não sei, gente, não sei explicar o porquê que eu tive mais facilidade de me destacar aqui. Na minha cabeça era tipo, as pessoas já me conhecem lá, porque de fato, sim, eu tenho minha cartela de cliente aqui. Se eu vou para Rio Preto, ninguém me conhece. Quem é Lia Amaral? Quem é Liliane? Quem é essa menina que veio morar aqui? Como assim? Né? Não tem nem amigos ali no lugar. Rio Preto até que tem, mas sei lá, vou para uma cidade X que eu não conheço ninguém, então eu vou começar do zero. Então, assim, leva um tempinho, né? Às vezes deu fazer outra coisa, arrumar um trabalho em algum lugar e criar essas conexões. Então, a minha vida ali pessoal, ela veio agregar no meu trabalho por conta dos outros trabalhos que eu tive. Eu fui secretária, e nesse lugar que eu era secretária, as pessoas, por exemplo, fui secretária de academia, e isso é verdade, fui secretária de academia, e aí algumas pessoas viram que eu fui estudar estética. Só que aí eu vinha na cidade para atender. E aí eu comecei a compartilhar sobre a minha vida de estudante, né? E aí eu ficava falando muito sobre, gente, eu sempre fui divulgar muito. Quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo cursos na área, um pouquinho do dia a dia, eu colocava caixinha de perguntas e tudo mais, para eu poder ir interagindo com aquele público que poderia virar os meus clientes. Então vocês percebem que, tipo assim, o Instagram, ele foi boa parte aí da minha captação de cliente. Tanto que a minha primeira cliente viu aleatoriamente no Instagram, começou a me seguir. Eu sei quem é até hoje, minha primeira cliente. Vou postar aí na tela um feedback que ela mandou pra mim da primeira sessão que a gente fez nela. E eu sempre pergunto até hoje, e aí, da onde você me conheceu? Onde você encontrou o meu trabalho? Foi indicação. Indicação de quem? Né? Então eu sempre tento investigar de onde é que está vindo o público. E vamos falar que 98% antes era só do Instagram. Hoje ainda vem muita gente pelo Instagram, mas vamos falar que está equilibrado com a indicação das pessoas que já vêm e as outras ficam sabendo e acaba vindo, entendeu? Então, assim, chegou um ponto do meu trabalho que não necessariamente eu preciso ficar divulgando, as próprias pessoas divulgam o meu trabalho. Mas eu não fico, assim, tipo, confortável nisso, porque é instável você trabalhar para você mesmo. Não é nada garantido. A minha agenda tá fechada. Do nada, desmarca 3, 5 pessoas num dia. Inexplicavelmente, sem ninguém ter contado, sem ter acontecido nada. Então, é instável também, não é uma segurança. Então, a gente tem que continuar ali divulgando nosso trabalho. Pra gente que é autônoma, principalmente, ele é 100% dependente da gente. Eu preciso estar aqui, eu preciso estar atendendo, eu preciso estar estudando, divulgando, dando resultado para os meus clientes. Ele é 100% dependente de mim. Se eu fico doente, eu não consigo fazer nada. Agora eu tenho a venda dos cosméticos que eu vendo, que foi uma coisa que foi com o tempo, entendeu? Enfim, então voltando um pouquinho lá atrás,
O Instagram me ajudou muito, então eu tinha o meu pessoal e fui tentando criar, fazer esse pessoal ir ali pro meu profissional, para eles verem mais detalhado. Porém, tudo que eu postava no profissional, eu postava no pessoal também. E aí chegou uma época, eu vou ver aqui no celular, porque eu precisei salvar algumas coisas que até eu relembrei, eu falei que bacana, eu não lembrava disso. Então eu registrei muito, né, da minha vida. E aí eu comecei a fazer a maquiagem na época, deixa eu achar aqui os stories. E aí eu vou mostrar aqui pra ficar mais fácil de eu colocar depois, ó. E aí no meu Instagram pessoal, eu morava em Rio Preto, e aqui a gente tem, todo ano, a gente tem a festa de peão, né? A gente tem as exposições, que vem os cantores, a gente chama de festa de peão, que vem os cantores sertanejos e cantam, e tem rodeio e tudo mais. E eu sempre consegui fazer maquiagem muito bem. A época de eu ganhar dinheiro com maquiagem sempre era a época dessas festas, principalmente grandes, porque muita gente fechava ali, era 4 dias de festa, eles fechavam os 4 dias, entendeu? Então eu conseguia ganhar uma graninha boa nessa época, que foi disso que eu consegui também comprar boa parte das minhas coisas, tá? No início. Então, eu ficava divulgando assim, comecei a divulgar em julho de 2018, eu comecei a atender em junho, tá? De 2018, eu atendi a minha primeira cliente de todas, né? Depois, antes assim, do Senac, né? Foi a Michelle e tudo mais, mas quando a minha primeira cliente pagante foi a minha amiga, que é a Eluene. Ela foi a primeira que pagou, assim, eu ia para casa dela em Ribeirão Preto, que o Vinícius morava na casa desses nossos amigos, que é a Eluene e Ronaldo, e aí eu levava as coisas para lá, para fazer limpeza de pele nela e ela pagava. Aí nisso já fazia a sogra dela, fazia a irmã dela, fazia ela, então todo mundo fazia limpeza de pele e me pagava, né? Os meus primeiros clientes pagantes foram esses amigos nossos, né? O que foi muito bacana, porque não foi aqueles amigos assim, ai, quero ser sua cobaia, faz em mim de graça. Não, na verdade, todos os meus amigos que vêm, todos eles pagam e apoiam muito o meu trabalho, isso é muito bacana. Né? Essa galera que fica com isso de, ai, quero ser cobaia, não quero pagar, é complicado, né, falar sobre isso. Mas enfim. E aí eu comecei a divulgar. Deixa eu ver se eu acho aqui os stories, antes de eu ir para a cidade. Antes de eu fazer isso que eu ia fazer de maquiagem, eu postei essa telinha aqui, ó. Agenda de julho/2018 aberta. Quando eu falei, vou atender. Aí eu fiz ali estética facial, estética corporal. Até então, na minha cabeça, eu ia atender os dois. Aí eu coloquei que eu atendia domiciliar, eu tinha um atendimento personalizado, desde sempre eu batia nessa tecla. E flexibilidade de horário, local físico, avaliação gratuita no começo. Foi muito bacana eu relembrar isso daqui. E eu mesmo fazia as minhas artes. E uma coisa muito bacana que sempre me ajudou foi marcar a localização do lugar. Tá vendo onde está escrito aí Frutal? Ó, vocês vão estar aí vendo na tela, mas ó, sempre marquei a cidade nos stories. Porque sim, todas as pessoas da cidade de Frutal que bater ali, ou vai estar na aba explorar, enfim, você vai ter um alcance bacana, porque você está marcando a cidade, sabe? Então, assim, marquem a localização quando vocês forem divulgar. Você não quer aparecer nos stories? Então tira a foto e bota a localização, escreve sobre o que você está fazendo. Se você não quer ficar falando, tá? Apesar que você começar a falar, não vou falar assim que tem que ser assim, mas na minha opinião, as pessoas passam a criar ali um certo vínculo com você, né, uma certa confiança, você passa a ter um pouco mais de autoridade ali, porque você falar nos stories é como se você estivesse falando com a pessoa. Eu vou pegar determinado tema para eu conversar sobre, vou falar sobre acne, eu posiciono ali e é como se eu estivesse falando para um paciente. Então isso é uma coisa que você tem que, na minha opinião, vocês teriam que desenvolver isso também. Não que precise disso, mas comigo foi assim, comigo deu muito certo por conta dessas minhas divulgações que eu fazia. Então vamos lá, voltando aqui, eu fiz essa telinha e postei agendamentos inbox, né? Aí depois eu coloquei assim, ó, aqui, tratamento corporal, tá vendo a cidade marcada aqui grandão, ó, Frutal, tá vendo? Aí eu coloquei lá, tratamento corporal,
limpeza de pele corporal, microagulhamento corporal, aí eu falava o que que tinha, peeling corporal, gomagem corporal, aí falava que era esfoliação mais hidratação, e aí eu atendia massagem relaxante, redução de medidas, tratamento anti-estria, tratamento firmador, tratamento de celulite, tratamento e drenagem linfática corporal. Nunca cheguei a fazer nenhum desses, mas enfim, eu postava. Até porque o meu facial se destacou muito desde o início, tá? E aí também tratamento facial. Eu tinha as limpezas de pele, então tinha limpeza de pele convencional, com máscara de argila, com hidratação e revitalização. Cada uma dessas tinha um valor na época. Então eu tinha limpeza de pele de 60 a 120 reais. Eu lembro direitinho. E aí eu tinha aí, ó, microagulhamento facial e capilar, microagulhamento convencional, que seria sem drug delivery, com drug delivery, enfim. Peeling químico, manutenção de cuidados da pele. Aí depois tinha tratamento área dos olhos, clareador, anti-idade, anti-rugas, anti-oleosidade, anti-acne, antioxidante, vitamina C, hidratação e peles sensíveis. Então eu tinha todos esses tratamentos que eu postava, que eu fazia, né? Que aí a pessoa vinha fazer a avaliação, eu falava, não, o seu tratamento anti-acne, a gente vai fazer isso assado. Até então, eu trabalhava com sessões fechadas antes de eu ir me especializando, certo? Beleza, postei, vida que segue. E aí depois chegou o dia da exposição, da festa de peão, foi chegando próximo e eu comecei a divulgar que eu estaria atendendo maquiagem, que eu ia fazer maquiagem na cidade. Então eu fiz a seguinte divulgação, que é: atenção, quem marcou make para Expo Frutal comigo vai concorrer a uma limpeza de pele detox para ser feita após a exposição. Aí eu pus: receba elogios pela sua pele e não pela sua base. E eu até coloquei aqui, ó, produtos BioAge oficial, porque eu queria mostrar que eu trabalhava com uma marca de impacto, uma marca boa, né? Na minha cidade a galera não fazia ideia que é isso, porque eles nem tinham. Na verdade, algumas pessoas conheciam Ádicos, eu nunca usei Ádicos, só por não interessar, gente, muito. Enfim, eu sempre fui muito Team BioAge e isso foi mudando com o tempo. Não que é ruim, tá? Mas acho que a BioAge estagnou um pouco. Enfim, ok. Aí depois eu fiz um post explicando e sempre marcando a cidade, vocês vão ver aí, ó. Explicando por que após. Depois de uma semana de festa, usando maquiagem, por mais que preparamos a pele para receber a make, a sua pele sofre muito com todo esse estresse de make, todos os dias por um período muito grande. Então esse é o meu presente para as clientes lindas que marcaram. E aí eu fiz a telinha de sorteio. Sorteio de uma limpeza de pele detox. Quem agendou o make comigo para a Expo Frutal está concorrendo a uma limpeza de pele detox após a Expo Frutal. Aí eu foquei nesse marketing de receba elogios pela sua pele, não pela sua base. Então assim, várias pessoas fecharam, eu lembro que eu esgotei os horários, várias marcaram comigo, não só por conta da limpeza de pele, mas foi uma forma de trazer essas pessoas para mim e aí, por exemplo, eu fidelizar a cliente do sorteio, por exemplo, ou quem participou do sorteio, depois ver que eu divulguei e ser minha cliente. Então, tá vendo? Tipo assim, que uma coisa vai ligando na outra. Eu tinha e tenho muitas ideias, mas no começo, essa cabecinha aqui, gente, não parava um minuto. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui agora a parte que eu tinha comprado a minha maca. Isso, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Então, eu sempre fui de mostrar muito, ó. Essa foto aí, por exemplo, a minha mãe, fazendo a limpeza de pele na minha mãe. Deixa eu pegar um print do dia, porque aqui tá muito ruim de olhar. 15 de abril. Deixa eu ir lá. Março, abril. Aqui. Ó, então aí vocês estão vendo os meus arquivos de stories do meu Instagram pessoal, tá? E tá vendo, ó, tem muita coisa da minha vida pessoal, mostrando, enfim, dia a dia. E aqui, ó, por exemplo, eu estava fazendo curso, mas comecei um curso de microagulhamento, de técnicas de microagulhamento facial e clareamento de manchas. Aí eu postava, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó, do nada, um stories de pão, por exemplo.
porque eu postava que era o meu Instagram pessoal, certo? Aí aqui, ó, os meus primeiros produtinhos antes foi de corporal. Meu primeiro produto que eu paguei grana pra comprar foi da Lakma. Foi um esfoliante corporal, fazer gomagem, um creme hidratante corporal e também um de redutor da Lakma. E aí, olha lá, vou até mostrar os produtos pra vocês, ó. Era esse da Body Shape, creme de massagem, tinha um esfoliante também e depois tinha esse pra massagem, certo? E aí, ó, vou mostrar pra vocês que no dia 15 de abril de 2018, 2h22, eu postei lá, ó, a maca aberta, dentro da casa da minha mãe. E nesse dia, eu só ia atender a minha família, tipo assim, minha mãe, minha prima, e lembro que atendia uma amiga só pra eu divulgar. Eu atendi como se eles fossem pessoas pagantes, entendeu? Não era. Nesse caso aqui, era minha família. Eu falei, vou fazer em vocês pra eu começar a mostrar pro pessoal. E reparem lá em cima, eu sempre marcando a cidade Frutal. E aí eu fazendo, ó, a massagem ali na parte da perna. E coloquei benefícios da massagem relaxante. Diminuição da ansiedade, melhora a circulação sanguínea. Então assim, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, ó, era uma janela e eu tampei com uma coberta para eu conseguir fazer esse ambiente azul, né? Então sempre explicando um pouco de tudo do que eu estava fazendo, para que servia, por que fazer a massagem relaxante e tudo mais. Aí, ó, postei sobre a massagem, não propõe apenas relaxamento, mas uma cascata de benefícios que provém de técnicas específicas. Enfim, ó, divulgando, tirava foto e eu escrevia muito. No outro dia já estava eu em Rio Preto para poder estudar. Beleza, deixa eu ver aqui agora mais para baixo. Abril, muitos stories, gente, eu sempre fui de gravar muito, vocês vão ver aí que... Então, sempre tive um público que me seguia, sei lá, por curiosidade também, por conhecer só de vista, porque me conhecia da academia, quando eu trabalhava de secretária, e aí me seguia, porque eu fazia maquiagem, seguia, tinha curiosidade, e aí eu fui tentando criar essas conexões, certo? Deixa eu ir lá pra maio. Ó, postando aula de eletrolipólise, para gerar curiosidade nas pessoas. Muita gente perguntava já o que era. Então, nas aulas eu mostrava um pouquinho dos produtos, de como era, ó, vamos de massagem relaxante. Isso no Senac, estudando. E tudo que eu postava aqui, eu postava no meu profissional também. Produtinhos, quando eu ia na farmácia, eu sempre postava também. Eu comecei usando essa marca Agradal, que é bem baratinha, assim, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre cosmetologia, mas já era alguma coisa, foi no início, não me arrependo. Usei esses produtos e indicava também, e tinha aí um certo resultado também. Aí depois ali mais pra baixo aqui, ó, BioAge. Então tá vendo? Divulgando sempre tudo. Além da minha vida pessoal, eu mostrando, gente, olha isso, olha aquilo, olha esses produtos. E explicando também. Deixa eu ir descendo mais aqui. Aí aqui, sem eu ter cliente algum, eu já estava fazendo as telinhas. Reforçando os stories de ontem, tem post novo. Isso já era no Estética Ali Amaral, ó. Cuidados diários, Estética Ali Amaral. Vem ver e deixar aquele coração. Então, no meu pessoal, eu sempre divulguei o meu profissional, né? Para as pessoas poderem ver. Aí eu fazia as telinhas lá. Já agendou o seu horário? Limpeza de pele profunda. Olha o termo que eu usava, enfim. Peeling químico, microagulhamento, drenagem facial, drenagem linfática facial, massagem relaxante, gormagem corporal, maquiagem e mais. Atendimento em Frutal e Rio Preto. Rio Preto eu atendi uma amiga, uma paciente que me conhecia aqui de Frutal, que estava em Rio Preto e fiz limpeza de pele nela, e atendi a minha professora também do curso, que também pagou para fazer e tudo mais. Aí eu já postando sobre a aula de ultrassom, então eu fazia
de misturar um pouco de coisas ali no meu pessoal e tentava puxar as pessoas. Gente, me segue nesse aqui que eu tô mostrando mais lá, mas eu tava postando nos dois, na verdade. E aí coloquei, ó, hoje tem post novo no feed. E aí postava a telinha da limpeza de pele, da importância, e tentando arrastar esse pessoal pro meu Instagram profissional. Deixa eu ver. Esse aqui de agora, ó, por exemplo, foi quando eu fui fazer o meu curso de microagulhamento. Então eu mostrando e sempre escrevendo sobre. Não ficava bonito, assim, de ver que as coisas assim, sabe? Clean, que as coisas todas decoradas, não sei o quê. Mas dava pra entender tudo que eu tava fazendo. Explicando sempre um pouco de tudo e mostrando, orientando o meu cliente pelo Instagram. Meu futuro cliente, ou só os curiosos também, não tem problema. E aí, como eu tava gravando pro YouTube também, eu já postava também nos meus stories. Eu sempre demorei muito para postar vídeo no YouTube, porque eu ficava nessa oscilação de ai, gente, minha vida não tá dando certo, não vou postar não. Mas eu gravava, sempre tive muito vídeo, mas eu ficava com preguiça de editar. E ó, postando sobre microagulhamento. Tá vendo? Então assim, sempre divulgando muito. Ó, aqui foi do projeto, acho que do dia do Senac, que eu fiz uma higienização para todo mundo ver. Tava até de microfone aqui, gente, quase morri nesse dia de vergonha. Minha turma. Ó, microagulhamento. E falava o que eu usava. Ah, usei o ProIndux de ácido hialurônico puro da BioAge. Faça microagulhamento com uma profissional habilitada técnica. Com os certificados. Então, sempre mostrando muito. E ó, vestida a caráter de esteticista, bonitinho. Pra passar, do nada, uma cerveja, né? Mas tudo bem, era no meu pessoal. E isso não muda nada, né? Ó, eu com o certificado na mão, falando que eu sou habilitada. E aí eu ia e falava sobre o que era, o que eu fiz, o porquê fazer, quando fazer. E vamos lá para julho, né? Que eu fui fazer as primeiras junho. Então aí em junho, ó, minha mãe ia pra minha casa, que ela precisava fazer às vezes alguns exames, porque como a cidade que a gente mora é pequena, não tem muita coisa assim de tecnologia, a gente tem que ir pra fora. Aí ela ia fazer exame e acabava que ficava pra eu fazer. Eu acabava que ficava lá e falava, mãe, deita aqui, vou fazer os procedimentos em você. Eu tinha levado a maca da minha prima pra minha cidade, emprestada, que ela fazia maquiagem, não estava usando aquela maca, e eu deixava essa maca em Rio Preto, caso surgisse algum atendimento. E é o meu primeiro kit lá atrás, ó, de limpeza de pele, o kit fechadinho da BioAge. Aí minha mãe, eu mostrando, ó, emoliência, pós-extração, máscara de beta-glucan. Aí nisso eu fiz uma máscara de argila preta nela, gravei uns videozinhos e depois mostrei a pele dela pós a sessão. Limpeza de pele com extração profunda, ai, pelo amor de Deus, mas máscara de argila e hidratação é igual uma pele renovada. Então assim, sempre mostrando, tá vendo? E isso, tudo que vocês estão vendo que eu falava que esse aqui é no meu Instagram pessoal, eu enviava pro profissional também, até porque não tinha uma galera assim da cidade que ainda me seguia, então eu postava nos dois, certo? E aí, junho, ó, quando eu fui na casa da minha amiga, atendimento home care improvisado de hoje, dia de limpeza de pele profunda, ai gente, ignora isso, com hidratação na noiva, porque ela ia casar em dezembro. E sempre ponhando lá, gente, sua limpeza de pele aqui, e apontava o dedinho. E aí ele, com a máscara de beta-glucan, o que a máscara faz? Calmante, descongestionante, anti-inflamatória, estimula a produção de beta-endorfina. Enfim, vocês estão vendo aí, né? Vou ficar lendo um por um. Mas só para vocês verem que eu sempre fui muito de detalhar o que eu estava fazendo na pele do cliente. Que justamente era para as pessoas verem, meu Deus, que diferente. Porque aqui na cidade não tinha uma esteticista que fazia isso. Não tinha, gente. Eu fui uma das primeiras que começou a mostrar, a detalhar isso, porque eu procurei antes de ver, eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero bater nessa tecla de personalização, eu quero trazer uma coisa diferente para o Frutal.
O ambiente de cromoterapia também, por exemplo, essas luzezinhas, as luzes que eu monto na sala, isso tudo não tinha. Eu aprendi no Senac, trouxe pra cá. E aí as pessoas começaram a ver e começaram a fazer também. E tá tudo bem, isso não tem problema copiar, tá? Enfim, aí aqui ó, segunda limpeza de pele na irmã da noiva. Então, a minha amiga pagou, a irmã da noiva pagou também. E depois teve a sogra dela que fez também. E isso ela estava deitada na cama, gente, porque eu não tinha levado maca, eu tinha ido de ônibus e era uma cama box, então eu sentava na beiradinha, eu mostrando os comedões aí que eu tirei, ó. E aqui a limpeza de pele na sogra dela, que é a mãe do meu amigo. Aí eu já marcava Ribeirão e Frutal. Eu nem tava em Frutal, mas eu marcava pra mostrar de que, ó, galera de Frutal, tô fazendo limpeza de pele, vocês estão vendo? Levava jaleco, eu ficava paramentada bonitinho, mostrando emoliência. Então, como vocês podem ver aí, ó, sempre detalhando tudo, para que serve, marcando a cidade, sempre vai ter ali, ó, a localização para vocês verem. Eu colocava antes e depois para as pessoas verem também. Explicava, ó, para que serve a limpeza de pele. Então, postava um nariz cheio de comedão, o outro sem. Aí eu colocava atendimento Frutal, marcava a cidade, atendimento Rio Preto e atendimento Ribeirão. Porque as hashtags também vale, né, de você marcar, porque quando a pessoa clica e aí ela tá lá vendo quem marcou o Ribeirão, o Rio Preto, Frutal e tudo mais, a cidade, enfim, a localização, vai aparecer ali para as pessoas da região. Aí depois entrou, ó, vocês vão ver que aqui, ó, tem muita coisa, ó, aqui mostrando os meus produtos descartáveis e aí maquiagem, porque eu fazia maquiagem, sempre gostei muito de maquiagem, meu canal ainda eu postava muito sobre maquiagem. E aí era assim a minha vida, gente, era estudar, postar no canal sobre maquiagem, postar nos Instagrams sobre tudo e tentar puxar esse pessoal que me seguia da minha cidade para os meus Instagram, para eles poderem despertar interesse em marcar horário comigo, certo? E aí, ó, bem aqui, ó, no dia 1º de junho, eu fiz a divulgação ali que eu falei pra vocês, do atendimento domiciliar, personalizado, flexibilidade de horário, mostrei o que ia fazer de facial e corporal. E aí, ó, fiz essas telinhas falando que eu faria um sorteio para quem agendasse a maquiagem comigo. Expliquei o porquê. Expliquei o que é uma limpeza de pele detox, ó, fui fazendo esses efeitinhos de você ir passando e eles entendeu? Expliquei o que é uma limpeza de pele detox. Aí eu também falava, e aí eu já mostrei, ó, uma máscara, por exemplo, de antipoluição da BioAge, que era aquelas de algas verdes e tinha a roxinha também. Então falei um pouquinho, mostrei alguns sérums, tá vendo? Coisas assim que ninguém não fazia. E aí eu comecei a fazer. Aí falei sobre a maquiagem, né, que ganharia, faria um sorteio. E aí eu coloquei os horários vagos, ó. Então na quinta-feira era Marília Mendonça. Então eu tinha esses horários disponíveis aí para maquiagem. E aí lá embaixo eu coloquei escrito, ó, agendando a sua make, comparecendo, você concorre a uma limpeza de pele para ser feita após a Spray Frutal com o intuito de cuidar da sua pele pós-festa. Agende aqui. Então eu sempre especificava muito, sempre fui muito detalhista. E posta, gente, essa menina posta sem parar. Aí chegou o dia da maquiagem, ó. Fiz as maquiagens. Vou mostrando aí mais ou menos pra você, ó. Pra vocês. Nisso eu já tinha ganhado a minha maca do meu sogro. E o quartinho super simples, vocês estão vendo? Eu mostrando como que tava organizado as minhas maquiagens, que aí depois virou o meu primeiro cantinho de atendimento. Tem vídeo no canal mostrando na altura aí, como que ficou. Então, mostrando a minha bancada de maquiagem. E aí eu já tava com a minha agenda fechada das makes, né? E aí, deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Aí eu fiz as makes, não cheguei a tirar foto, porque era sempre muito corrida. A gente tava em época de festa do peão e tudo mais. Vou mostrar pra vocês aí eu maquiada, que eu também me maquiava pra ir pra festa. Eu era a última, né? Ou às vezes eu já estava maquiada pra atender primeiro.
E aí lá, de novo, ó, mais um dia, tudo pronto. Aí eu mostrando todas as maquiagens que eu tinha. E aí agora aqui eu mostrando um pouquinho das minhas clientes, ó. Essa cliente aqui, por exemplo, a Priscila Risse, ela é minha paciente até hoje e ela foi a que ganhou o sorteio. Por exemplo, ela é minha cliente até hoje, gente. Eu acho que ela tem horário no final do mês, sem ser essa segunda a outra. Então, por conta da maquiagem, fiz um sorteio, né? Ela nunca tinha feito na pele dela nada. E aí, ela é minha cliente até hoje. E aí, um pouquinho, ó, das maquiagens que eu fazia pra vocês verem. Aí eu nunca lembrava de tirar foto de todas, porque era muito corrido. E no meio disso também, aconteceu de uma pessoa me chamar, que foi a minha primeira paciente pagante aqui de Frutal, me chamar pra fazer uma limpeza de pele. E nisso, ó, aqui, tá vendo que eu postei assim, bom dia, limpeza de pele mais hidratação? Era dessa cliente que eu consegui, né? Beleza, aí que eu postei as maquiagens e depois teve limpeza de pele com hidratação às 9, né? Aí depois eu postei, ó, o cantinho improvisado e essa foi a minha primeira cliente pagante aqui da minha cidade. E ela deixou um feedback também, né? Ó, está lisinha, porque eu sempre perguntava no pós-atendimento, e aí, como é que tá a sua pele e tudo mais. Hoje em dia é mais complicado por ter muito cliente, então eu sempre deixo aberto pro cliente, eu falo, aconteceu alguma coisa com sua pele? Me manda mensagem. Não, eu sempre dou essa liberdade deles me mandar mensagem relacionada a efeitos da pele, seja qualquer hora eu falo. Manda, pode ser meia-noite, pode ser feriado, na hora que eu estiver disponível eu vou responder, pode ficar tranquilo. Tá? Eu dou essa liberdade, porque se estiver acontecendo alguma intercorrência, eu preciso intervir. Então, meio que a gente faz plantão de pele, entendeu? E aí, ela falando, eu vou fazer o peeling mês que vem. Aí, combinamos, entendeu? Ela é uma cliente, assim, que ela não é uma cliente fixa, porém, sempre que ela precisa, ela lembra de mim, ela vem em mim até hoje, que foi essa primeira cliente minha. Aí, as maquiagens. E aí, a gente tem... Deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês. Aí eu colocava muito também, ó, essas caixinhas de pergunta, que meio que variava. Como isso era no meu Instagram pessoal, isso eu já não mandava pro profissional. Mas era no meu pessoal, eu abria as caixinhas de pergunta e algumas pessoas me perguntavam também sobre a questão de pele e tudo mais. Descendo mais um pouquinho, teve uma época que eu queria mexer com atendimento capilar, mas eu não foi muito a minha praia, mas eu pude testar e ver, e gente, não é simples, tem que estudar, e dói muito acabamento capilar, então assim, não foi uma área que eu segui, né? Aí eu coloquei caixinha de... Então eu fazia procedimento, colocava perguntas, entendeu? Pra eu interagir com o pessoal que tinha de fato alguma curiosidade. E aí depois, mais pra frente aqui, ó, eu tô em Ribeirão. Aí eu também sempre postei eu fazendo as coisas na minha pele, para as pessoas poderem ver que eu também uso os produtos. Pegava o Vini, que não é novidade para vocês até hoje, então desde sempre, ó, 17 de julho de 2018, fazendo as coisas nele. Tava lá em Ribeirão e aí eu fiz o protocolo glicólico Active fechado da BioAge, fechado assim, que depois eu personalizei, no dele eu dei uma incrementada aí com vitamina C e a Bubble. Aí depois, ó, a minha amiga de novo, mostrando a bancada. Então vocês estão vendo que pra mim funcionou assim. E aí eu sempre deixava a caixinha de pergunta, ó. Gostaram? Tem alguma pergunta? Pode perguntar. Vamos supor que ninguém te perguntava nessa época. Eu mesma mandava pergunta e respondia. Nossa, Li, sim. Porque aí você instiga a pessoa a perguntar também, que era o que acontecia. Às vezes não tinha nenhuma pergunta. Aí outras pessoas, aí eu ia lá e perguntava alguma coisa aleatória. Eu não lembro qual que eu mesmo perguntei, tá? Mas vamos supor, o valor disso tudo é meio resultado. Por exemplo, vamos supor que foi eu que mandei isso aqui, porque eu não lembro, tá, gente? Fico feliz que tenha gostado, 120. Eu mandava o valor para as pessoas saberem mais ou menos quanto que eu cobrava. Mas esses aqui tá bem pouquinho, mas no começo eu mesmo mandava as perguntas para mim mesmo
que às vezes eu pensava assim, nossa, será que a pessoa poderia perguntar sobre isso? Aí eu perguntava e eu mesma respondia, instigava a pessoa a perguntar e ela perguntava. Eu fazia isso, confesso. E não vejo problema algum também. E aí depois eu comecei a atender nesse mesmo quartinho, ó. Lá na casa da minha sogra, que foi onde eu fazia a maquiagem. E por que eu fazia na casa da minha sogra? Porque na casa da minha mãe sempre tinha muita questão dos gatos, né? Muito gato na frente, lá da casa da minha mãe, e tinha no fundo. A gente ainda não tinha um gatinho montado, que minha mãe morava numa outra casa. E aí minha mãe falava, não, que tem muito gato, muito cheiro de gato, né? Apesar deles limpar e tudo mais, ela se sentia insegura por conta dos pelos e tudo mais. Então a minha sogra deixava eu fazer na casa dela. E aí sempre que eu ia pra Frutal, eu postava atendimento em Frutal até quinta, 27/7. E sempre postando. Agora eu mostrando a ficha na anamnese, um pouquinho do dia a dia. Eu sempre fui muito grata desde o início, né? Então sempre postava que a gente tem que correr atrás, que por mais que é tudo muito simples, eu sempre fazia com muito coração aquilo que eu queria fazer que desse certo. E aí também, ó, essa, por exemplo, também já foi clientes pagantes a partir daí, ó, 21 de julho de 2018. E eu sempre postando. Eu demorava, gente, coisa de 2 horas para fazer uma limpeza de pele, 2h15. Então eu fazia com calma, eu fui pegando prática com o tempo. E essa cliente que tá deitada aqui agora, ó, essa daqui é uma cliente pagante. Essa aqui primeira. Agora essa daqui, ó, é minha sogra. E assim, ela queria pagar, eu que não deixava, porque eles já faziam muito por mim, eu ainda ia ficar cobrando, mas eles queriam me incentivar. Minha sogra vinha, fazia limpeza e me dava o dinheiro mesmo assim, me pagava pelo serviço, porque ela queria incentivar que eu continuasse na profissão. Até a minha mãe já chegou a pagar também sessão, que eu achava um absurdo, mas ela, não, é pra te ajudar, que na época minha mãe trabalhava e uma vez ela pagou. Hoje em dia ela não paga mais, né, gente, pelo amor de Deus. E aí eu sempre postei, ó, e essa é minha sogra. Só que eu não falava que era, é cliente. E aí, pra que eu preciso ficar falando quem que é, entendeu? E aí, ó, tá vendo os ambientes azul, explicando que a luz relaxa e tudo mais, e mostrando com musiquinha. E aí aqui eu postei, ó, quem é da área estética começou, é estudante, eu penso em ser, mostrei tudo lá nos stories, Estética Limaral, como está o meu cantinho improvisado. Corre lá, pode ser útil. E aí eu lembro que tinha, né, vários stories. O que aconteceu no meu Instagram? Eu fui lá para ver os arquivados e eu não consigo ver os meus stories de antes. Eu não sei o que aconteceu. Mas enfim. Eu tenho tudo registrado no canal, então tá tudo certo, porque eu sou muito apegada, gente, às minhas coisas. E aí eu postava as fichinhas, orientações para o cliente, ó, e o cliente vai para casa com indicação rotina diária. Antes eu não fazia cronograma em PDF, né, pelo Canva, eu fazia tudo escrito aí, ó. Higienização, tonificação, hidratação, tipo uma receita de médico. Só que eu fazia no papel para o cliente, eu escrevia. E era muito fofinho, né? Olha lá, domingo eu atendendo, porque eu só vinha finais de semana atender, por isso que eu falava flexibilidade de horário. Então eu vim de uma cultura de atender o meu cliente de sexta a domingo, dos horários mais improváveis possíveis, assim, tipo de 11 horas da noite, de 6 horas da manhã num sábado. Eu atendia para eu poder fazer minha cartela de cliente, então eu assim... Foi bem, assim, cansativo, igual eu falei pra vocês. E aí começou a aparecer, gente, os clientes. E aí eu postando um bumerangue, ó, falando que... Lembrando que estarei atendendo em Frutal até sexta-feira, dia 28. De tipo assim, vocês querem marcar horário? Marque. Eu sempre marcando a localização da cidade. Mostrando a sala, emoliência, aí já atendendo o cliente. Também esse é um cliente pagante. Aí aqui eu compartilhando dicas que eu aprendi com os esteticistas e eu repassando essa dica pra frente e eu marcando, né, porque eu não preciso levar crédito por uma coisa que não fui eu que criei. Acontece muito isso na internet, né, hoje em dia é complicado. E a minha primeira cliente pagante, ó, ela mandou um feedback no dia 22 de julho, você ganhou uma cliente, faz tudo com muito carinho e capricho, continue assim que você vai longe. Marquei a cidade Frutal, tampei ali para não identificar a cliente, só apareceu a fotinha dela. E postei o feedback para as pessoas verem que, ó, estão falando bem de mim, tá vendo? Então é bacana também a gente postar os feedbacks dos clientes. Você pode, de repente, pedir
oi, tudo bom? Você gostou da sessão e tudo mais, não sei o quê? Ah, você poderia dar um feedback sobre isso, já que você positivou e tudo mais, né? E aí, como sempre, divulgando sem parar o meu trabalho. Essa daí deitada é a tia do meu marido, namorado, do Vini. E eu fazendo a limpeza nela, então eu fazia massagem nas mãos, tudo que eu aprendi no Senac eu realmente trouxe para minha vivência estética também, ó, explicando tudo sempre, gente. Então, assim, a minha primeira captação de cliente foi essa, foi divulgando, foi mostrando, foi aparecendo. Então aqui eu tô compartilhando com vocês como que foi pra mim. Pode dar certo com outras pessoas, de você arrumar um trabalho, de repente, dentro de um salão, começar a atender outras pessoas também, para você criar suas conexões de clientes, você panfletar, enfim, você tem que fazer alguma coisa, porque não é você formar e ficar esperando que simplesmente as pessoas marquem horário com você sem nem saber quem você é, o que você faz, por que eu vou marcar horário com você? Né? Para eu marcar horário com algum profissional, ou eu vou por indicação de alguma amiga que foi, ou eu acompanho aquela pessoa e falo, nossa, que bacana o trabalho dela, quero ir nela um dia. Então, isso é muito bacana, certo? E aí também, ó, eu sempre postando, ó, de novo, tá vendo? Então, assim, tem muita coisa para ser mostrada. Esse vídeo, ele dá pra gente falar várias coisas aqui que eu fui fazendo por conta desses arquivos, os stories que tem. Eu sempre divulgando, quando eu fui para a feira de estética, então sempre mostrando que eu estava me atualizando também. Quando a minha amiga foi lá para minha casa, a gente foi junta, e eu mostrei que eu fui para o congresso de estética. Então o cliente, ele gosta de saber, né, que você está atualizado. Voltei do congresso de estética, aí eu fiz, olha lá, ó, um bumerangue dos meus produtos, mostrando. Esse negócio foi horrível quando eu comprei, não foi bom. Mostrando as novidades que eu trouxe do congresso. Aqui foi o meu primeiro contato com o Tulip, ó, porque no Senac não tinha. Eu vi lá, achei sensacional o kit. Olha como era a embalagem de Tulip, gente. E a partir daí eu me apaixonei pela marca e comecei a procurar também outras marcas e não ficar fechada a uma coisa só. E aí eu mostrando tudo que eu comprei. Então, assim, e o cliente vê, né, tudo isso e pensa, caramba, ela não para, ela estuda, ela fala e tudo mais. Porque aqui nisso você já dá aquela peneirada também no seu público-alvo, né? Do que você simplesmente fazer o atendimento e receber qualquer tipo de pessoa. Você já dá uma peneirada, porque a pessoa vai falar, caramba, ela foca nessa questão de que eu preciso da minha parte também, né? De que não adianta eu ir lá e querer milagre, que eu falo isso sem parar, desde o início. O meu trabalho, ele é personalizado. A minha captação de cliente foi essa. Esse vídeo gigante para mostrar para vocês, mas achei bacana que eu consegui ir mostrando ali, né, pelo meu Instagram pessoal. No profissional, igual como eu falei para vocês, eu vou entrar aqui. Eu não sei se é o celular, o que aconteceu, mas eu não consigo acessar os anteriores. Eu tenho aqui antigos. Eu vou gravar aqui a tela para vocês verem do meu Instagram profissional. Para vocês verem. Aparece, ó, 13 de novembro de 2018, sendo que eu já tinha coisa aqui de de quando eu iniciei a atender, que eu já atendia mais fixo, tá vendo? E aí nesse Instagram, muita coisa mais profissional. Sempre tem as coisas pessoais que eu posto e tudo mais, só que o foco mais para a área profissional, que foi aí onde é que eu fui tendo os meus clientes, certo? Mas eu fiquei chateada de não ter mais aqui, anterior ainda, novembro, sendo que eu tinha antes, né? Mas tudo bem, faz parte, fazer o quê? Não adianta. Mas aí eu tenho os vídeos no canal também, enfim. Deixa eu encerrar essa gravação aqui. Então, mostrando isso tudo pra vocês, não é possível que vocês não tiveram alguma ideia, né, relacionada a isso. Então, assim, qual que é a minha dica que eu dou? Não gosta de aparecer? Tenta ir amadurecendo, procurar ajuda para vocês ir começando a aparecer, tá? Não quer de jeito nenhum?
Então, tira foto dos produtos, tira foto que você está fazendo e escreve se você não quer aparecer. Então, mostra o produto, mostra você organizando a sua bancada de trabalho, você organizando a sua mesa, você mostrando que você está estudando. Isso, entendeu? Se você não tem essa questão de não gosta de falar. E outra coisa, feito é melhor que perfeito. Na minha vida eu sempre fui muito querer fazer as coisas muito perfeitas e eu nunca fazia, porque nunca vai estar perfeito. Você sempre vai ver coisas que você poderia ter feito. Tô gravando esse vídeo, na hora que eu vou editar, eu fico, poxa, podia ter feito isso, podia ter falado daquilo. E aí eu fico, sabe, assim, pistola comigo. Ah, não vou fazer. Foi onde é que eu fui deixando o canal, por exemplo, porque eu queria perfeito e não fica. É melhor a gente fazer e depois, vou fazer uma parte 2 do vídeo tal, do que você simplesmente achar que vai ficar perfeito, porque não vai. A gente sempre vai achar um trem para fazer, alguma coisa para melhorar. Né? E aí se você for deixando, você nunca faz nada, entendeu? Vou começar quando eu tiver as melhores condições possíveis. Não existe, gente, principalmente pra gente que tem que batalhar, pra gente que não é ninguém na fila do pão, a gente tem que batalhar pra gente poder ter um nome na cidade. O que eu escuto aqui falar de mim na minha cidade até hoje sempre foi muito positivo. Já ouvi coisas ruins? Já, porque uma coisa que eu aprendi sofrendo foi de que eu não vou agradar todo mundo, que não é todo mundo que vai vir aqui vai fixar comigo, porque as pessoas precisam passar por essa identificação profissional também, né? Enfim, depende e tá tudo bem, a gente é aquela coisa, sobre isso tá tudo bem. Então a gente não tem que ficar com essa paranoia, né? E esperar condições perfeitas você simplesmente não faz. Imagina eu esperar condições perfeitas para eu fazer a minha construção. Vocês têm noção tanto que tá difícil construir hoje em dia com essa pós-pandemia, né? Tá tudo muito caro. Mas se eu não começar, vai cada vez encarecendo mais, porque as coisas não vão abaixar. Então, eu comecei. Se eu for esperar condições perfeitas, eu não vou fazer nada na minha vida, entendeu? Então, a minha dica é essa. Faz com o que você tem, começa agora. E se você não quer aparecer, então, sei lá o que você vai fazer, gente. Não tem outra coisa para falar, né? Porque assim, o Instagram é uma ferramenta aí que você tem de graça e você ainda pode impulsionar, pagar para enviar, né, esses posts para as pessoas, né? Rádio, por exemplo. Esses dias eu estava ouvindo rádio na casa da minha mãe e eu vi que tinha propaganda de um esteticista na rádio. Cara, se para ela dar certo, ok, mas assim, eu não escuto rádio. Eu não escuto, a minha mãe escuta, mas eu não escuto. Mas é legal? É legal, você vai atingir outras pessoas também. Né? A maioria das pessoas tem o WhatsApp, por exemplo. Meu celular, meu telefone de trabalho, ele não funciona, eu não atendo ligação, é só o WhatsApp. Porque todo mundo vem por WhatsApp, a maioria vem pelo Instagram, quando não vem pelo Instagram, vem pelas indicações, porque viu o meu trabalho. E tem pessoas, inclusive, que já veio fazer sessões comigo porque viu meu canal no YouTube. Que me segue no YouTube, que me segue no Twitter, que me segue não sei na onde, que viu que eu trabalhava, não sei, entendeu? Então, assim, você precisa fazer alguma coisa para você ser vista. E o que eu ouço, né, voltando lá atrás, falar sobre mim na cidade, é que eu sou uma excelente profissional. E a gente tem um pouco de dificuldade nisso, né, de tipo, ai meu Deus, será? Sim, a gente tem que também saber receber os elogios, né? Eu escuto falar muito bem de mim, escuto falar que eu sou referência aqui na minha área. Tem outras meninas que trabalham bem também, lógico que tem. Mas eu vim trazendo essa estética diferente e peneirando ali o meu público também. Assim como o cliente escolhe o profissional que ele quer ir, a gente também escolhe o nosso público nisso. Ela trabalha dessa forma, eu preciso cuidar da minha pele para eu poder ter resultado. E aí tem a esteticista milagreira. Não é o meu foco, não é o tipo de coisa que eu trabalho, vai nela. A fulana é mais barata, vai nela, entendeu? Então eu sempre deixo isso muito claro nos stories, que aí a gente já dá aquela peneirada nos clientes também. Assim, vamos falar, a nossa saúde mental é até um pouco preservada, né? Porque é muito trabalhoso trabalhar com pessoas, é muito cansativo, é complicado. Esse vídeo mal vai ter edição, porque se eu cortar partes vai ficar muito vago pra vocês. Acho que deu quase, sei lá, gente, vou cortar algumas coisas, né? Mas enfim, mas vai ficar um vídeo bem grande. Vou parando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí é todo aquele rolê que vocês já sabem.
Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo que assim o YouTube ele vai notificar você. Envia esse vídeo para alguma amiga, ou se você não mexe com estética, envia para alguém que você conhece da estética. Clique em gostei, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Deixe sugestões de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui. E a gente pode ir fazendo partes, né, desse vídeo, porque tem muita coisa para ser falada também, ok? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!